Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa, Senhor. Amém. Essa comunhão, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Sim. Que nós possamos sair cheios daqui, Amém. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vai abençoando a noite de cada irmão, Senhor. Verdade. Que veio aqui, Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. E também cuida, Senhor. E guarda daqueles que não puderam vir, Senhor. Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios, Senhor, da sua Amém. palavra, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nos leva a crer mais, Senhor, na sua palavra, Senhor. E a nos encher mais de ti, Senhor. Amém. Aumenta a nossa fé, Senhor. Sim. E vem fazer, Senhor, a gente crer mais em ti, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque você, Senhor, é o centro da nossa fé, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor é o centro dessa comunhão, Senhor. Senhor Jesus. Então faça-se presente, Senhor, aqui no meio de nós, Senhor. Senhor Jesus, todos os irmãos possam desfrutar, Senhor, da sua rica palavra, Senhor. Oh, Senhor Jesus, e também venha dissipando, Senhor, qualquer distração, Senhor, qualquer artimanha do inimigo, Senhor, para fazer a gente desviar dos seus caminhos, Senhor. Senhor Jesus, tira toda a venda, Senhor, tira toda a escama, Senhor, dos nossos olhos, Senhor. Senhor Jesus, que a gente só possa, no Senhor, enxergar, Senhor, Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. venha abençoar a nossa noite, Senhor. Abençoa. E seja o centro dessa comunhão. Amém. 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 Oh, Senhor Oh, Jesus. Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vim trazer, na verdade, por intermédio de Cristo, né? O título que é Crer somente naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ou seja, né, aqui já dá para saber que eu vou mesclar, né, duas fases, duas etapas, né, da vida de Jesus, que é a parte da morte, né, da filha de Jairo, que ele cita, né, essa pequena frase, né, crer somente, né, e também em João 14 ele fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né. Então, crer somente naquele que é Jesus, né, o verdadeiro Filho de Deus. Resumindo aqui, né, o título, mas para dar início, né, vamos ler João 14. João 14, do 1 ao 15. Quem pegou pode ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Sim, amém. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-nos lugar. Sim. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Amém. Para que onde eu estou, estejais também. Vós também. Aleluia. Sabeis o caminho para o Senhor. Sim. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como sabes o caminho? Ó Senhor Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ninguém. Não por mim. Já está 12 depois? Agora está no 7. Pode ler o 7. 14, 7. Se vós conheceis também, conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos não basta. basta. Mostra isso nos basta. 9. Disse-lhe Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho, Senhor Jesus, que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E outras fará maiores que estas, porque
se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Amém, né? Então, explicando aqui o contexto dessa fala, né, que Jesus esteve ali com Felipe e Tomé, ali o Senhor ali, ele estava prestes, né, a ser sepultado, não, a ser crucificado, né, a crucificação. Aí eles estavam ali à mesa, né, aí o Senhor deu essa palavra de consolo, né, Jesus conforta os discípulos. Ou seja, né, ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. E essa frase explica isso assim. Jesus percebe a angústia dos discípulos diante da notícia de sua morte iminente e de sua partida. Ele ordena que tenham fé tanto em Deus quanto nele, para afastar o medo e a incerteza. Ou seja, né, quando Jesus ele fala não se turbe o vosso coração, é para a gente não focar no que irá acontecer, mas deixar na mão de Deus, que Ele é quem sabe, né, de todas as coisas e do nosso futuro, né? Verdade. E no 2 fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, né, ele também confortou para não se turbe o vosso coração, né? E também ele citou, né, essa casa. Quando o próprio Adão, né, ele saiu ali do jardim, né, ali era como se fosse a casa de Deus, né, a casa onde ele tinha comunhão, né, com o próprio Senhor ali no final da tarde. E por meio do pecado, né, o pecado entrou no homem e veio as dúvidas, né, as coisas ruins do homem, né, que é o próprio pecado, né, o que nos distancia da presença de Deus. Sim. E quando a gente está pensando demais, né, estamos focados nos nossos próprios pensamentos, né, sim, a gente vai acabar ouvindo coisas que não vêm de Deus, né, e também pensando em coisas que não são do Senhor, né, nós temos que consultar sempre o Senhor, né, a gente não pode confiar nos nossos próprios pensamentos, né, e não nos preocupar com o que irá vir, mas entregar e confiar nas mãos de Deus, né. Amém. E no 3 fala, né, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, né, ele espera que todos nós estejamos lá naquele grande dia, né? Mas como diz aqui, ó, se me amais e guardareis os meus mandamentos. Ou seja, não é simplesmente crer no Senhor, né? A gente sabe que não é por obras, não é por o quanto eu fiz, mas por quanto eu me entreguei, né? Se nós for pensarmos que eu faço isso, eu faço aquilo, algo pode ser até uma boa caridade ou algo assim. Se você não fizer aquilo para o Senhor, não vai adiantar nada, né? Porque não é por obras que nós alcançamos esse galardão, né? Mas sim por entrega, né? Por a gente renunciar aos nossos pecados, né? Renunciar às nossas próprias vontades, né? Porque a nossa vontade, né? O nosso eu interior, ele deseja coisas mundanas, né? Ele se contamina, né? Por meio do próprio mundo, né? Mas a gente sabe que não é o mundo que contamina o homem, mas sim o homem que contamina o mundo, né? Sabemos que se exterminar todos os humanos, o mundo ainda continuaria normal, né? Não mudaria praticamente nada, porque nós não somos daqui, né? Nós somos de um lugar celestial, né? Do céu, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus, né? Sim. E quem guardar esses mandamentos, né? E quem seguir, como Jesus diz, né? Continuando no 5, e vos sabeis o caminho para onde vou, disse Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, né, ele deixou bem claro que aqui ele é essa porta, né? Ele é esse caminho, né? Mas a gente sabe que esse caminho ele não é largo, né? Seguir o Senhor, ele mostra, né, que
é como se fosse uma vereda, né? Como fala. Não é um caminho, não é um atalho, né? Não, na tradução é um atalho, né? Mas é um caminho estreito. Sim. Quando a gente passa, né, por um beco estreito ou por algo estreito, né? É muito mais fácil da gente se machucar, de ralar, né? Seguir Jesus também é assim, né? A gente vai ter dificuldade, vamos ter levantes, né? Vai ter levante. Só que se a gente perseverar até o final, né? Seremos salvos, né? Aí no 7 fala: se vos me tivesse conhecido, conhecerei também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Ou seja, né? Aqui podemos ver a incredulidade de Tomé, né? Que ali ele passou uma boa parte da vida dele, né, ao lado de Jesus, e mesmo assim não reconheceu que ele ali era o Pai, né? Não reconheceu ali a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como eu falei, né? Se nós não tivermos a visão, né, de saber onde estamos e com quem estamos, a gente vai acabar sendo levado por vento de doutrina, né? Mas graças a Deus que ele ali estava do lado do Senhor, né? E a gente deve analisar isso, né? Para que a gente não venha a se desviar por causa da própria palavra, né? Como diz, aqui foi a incredulidade dele, mas isso pode ser com a gente também, né? Se a gente não vigiar e não nos enchermos da palavra de Deus, a gente vai acabar sendo incrédulos, né? Como ele foi aqui, mas ele não é, né? Aí, prosseguindo, né? No 8 fala: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Ou seja, né, assim como Cristo, assim como o próprio Pai usou Cristo, né, que também é um com o Pai, né, como ele diz aqui. E se nós cremos no Pai, no Filho, cremos também no Pai, ele também pode usar cada um de nós, né, como ele diz abaixo. Vocês farão, cadê? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto do meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, né, se nós pedimos em nome de Jesus, né, ele ali irá conceder, né, segundo a vontade dele, né. Aí no 14 fala: se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, né, nós temos que seguir, né, não é de qualquer maneira, né, mas sim guardando os mandamentos do Senhor, né, como eu disse já no começo, né, e pedir em nome dele e para ele, né, não para nós mesmos por causa do nosso ego, por causa do das nossas vontades, mas sim a dele, né. E vamos continuar com a mesma palavra, né, de incredulidade. Vamos pegar 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Quem pegou pode ler. Cristo, aleluia. Capítulo 1, do 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
pelas quais nos concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, isso, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Com conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Pois aquele quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aí podemos ver, né, que aqui Pedro ele cita as coisas, né, que nós temos que levar para nós mesmos, né, que fala no 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Ou seja, né, aqui ele deixa bem claro, né, que ele nos separou para uma glória, né? Sim. E que pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, né, Deus, Pedro deixa bem claro aqui que Deus, ele tem essa piedade por nós, né? E não é algo assim que eu faço que seja de mim mesmo, que o Senhor não possa estar à frente, né? A gente temos que confiar nas promessas de Cristo. E aqui a gente sabe, né, que o mundo há corrupções, né? Há esses delitos, né? O próprio pecado há no mundo, né? E ele nos separou para essa glória, né? E no 5 fala: por isso mesmo vos reunis todas as vossas diligências, associai com a vossa fé e virtude. Aí ele fala alguns meios, né, para a gente alcançar, né, essas virtudes, né? Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor, né? Aqui a gente deixa, o próprio autor, né, fala que, deixa bem claro, né, que no final que por meio disso tudo, né, se não houver o amor, né, não anda, né, não tem como isso funcionar, porque o próprio Cristo diz que vai reconhecer aquele a quem ama, né, quando amarmos uns aos outros, né, e no 8 fala: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no plano do conhecimento de nosso Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, né? Temos que ter esse conhecimento de não sermos
infrutíferos, né? Como ele fala aqui, deixa bem claro, né? Inativos. Porque Deus, ele tem um plano, né, na nossa vida, e se a gente não crer somente, mas a oração, ela tem que ter ação, né? A gente não pode orar e ficar com os braços cruzados, né? Como eu sempre falo, né? Nós temos também que correr atrás, né? Nós temos que buscar mais o Senhor, né? Se eu não vou estar correndo atrás de algo que não irá me edificar, né? Mas o próprio o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. E se é de Deus, né? Ele também vai operar. E nós temos que depender de Deus para isso acontecer, né? Se nós formos depender da nossa própria capacidade, do nosso próprio eu, né? Nós vamos cair, né? Sim. E aqui, no 9 fala, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, né? Se nós não nos santificar, né? Se nós não renunciar, né? As nossas vontades, né? Os nossos pecados, né? A gente vai acabar ficando cego, né? Porque hoje Cristo, né? Ele abriu esse caminho, né? Ele é esse caminho, né? Ele é esse caminho, essa verdade, e ele também é essa vida, né? Então nós temos que viver a nossa vida seguindo esse caminho em retidão e tampando, né, a nossa visão periférica, né? Pra gente não ver o que o irmão A está falando, o que o irmão B está falando, né? Nós temos que seguir em retidão, né? E na palavra, né? Aí no 10 fala: por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleições, porquanto procedendo assim não tropeçarei em tempo algum. Pois dessas maneiras é que vos será amplamente suprida e entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, né? Aqui ele, resumindo aqui o que ele quis dizer, né? Que nós temos que procurar, assim, sermos diligentes, né? Tanto com o irmão e sermos também, assim, apacentador, né? A gente entregar o que gostaríamos de receber, né? Sim. E Cristo, isso é o amor, né? A gente não ajudar o irmão querendo algo em troca, né? Mas sim pelo próprio amor, né? Assim como Cristo, ele não olhou para o que ele iria ganhar em troca, né? Ele sabia que nós não tínhamos nada a oferecer, né? Nós não éramos dignos, né, de nada, né? Nem de viver, né? Nós éramos filhos da ira de Deus. E mesmo assim, ele nos entregou por nós, né? E morreu ali na cruz. Então, hoje a gente não deve olhar para o irmão nos achando superior, ou que o irmão não merece algo que eu não possa dar, né? Mas a gente temos que viver com diligência, né? Cada vez maior, confirma a vossa vocação e eleição. Ou seja, né? Isso é algo maravilhoso aos olhos de Deus, né? Ver os irmãos vivendo em união, né? Sim. E não tendo inveja nem injúria, né? Mas sim amor, né? Amém. E para finalizar, vamos pegar a parte, né, da filha de Jairo. Vamos pegar Marcos 5. Marcos 5, do 35 ao 43. Quem pegou pode ler. Marcos 5, 35 ao 46. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tem mais, crê somente. E não permitiu que alguém os seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Tendo chegado à casa do
alvoroço e os que choravam muito o prateavam. 39. E ao entrar, disse: Por que estáis em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Ou seja, né, aqui a gente pode ver um pouco do desespero ali, né, de Jairo, né, como todo pai, né, deve ficar desesperado, né, numa situação dessa. A gente pode ver que Jesus, ele não ali agiu de má forma, né, mas ele falou assim: mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ou seja, né, ali era um ambiente onde tinha ali uma jovem, né, morta, e para os olhos humanos, né, ali ela não tinha mais solução, né, tanto que alguns ali zombavam, né, porque Jesus falou que ela estava dormindo, né, e alguns não tinham essa visão, né, e nós não devemos julgar, né, porque se fosse nós antigamente, né, a gente estaria fazendo a mesma coisa, né, como alguém que chega assim do nada fala que a menina está dormindo, sendo que ela já estava ali, né, morta, né, e eu não lembro se foi 4 dias, né, que ela morreu. Eu não sei se eu estou confundindo com a história de Lázaro. Mas Lázaro, já que eu citei, né, a causa da incredulidade ali das irmãs de Lázaro e do povo ali que estava em volta, tanto que Jesus chorou, foi por causa que antigamente, né, o povo achava que em 4 dias, né, a alma não estava mais presente ali do corpo. E isso causou uma incredulidade ainda maior, né? Então, explicando aqui, voltando, né, para a história da filha de Jairo, né, da ressurreição, os pais delas creram, né, que Jesus iria ressuscitar, mas ali havia um ambiente de incredulidade, tanto que Jesus ele removeu alguns, né, que ali estavam crendo para onde estava ali, né, a filha dele. Aí, chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam os que penteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, mandou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Taala, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ou seja, né, para o homem é impossível, né, esse acontecimento, né? Mas para o Filho de Deus e para aqueles que creem no nome dele, isso não é impossível, né? Porque Deus, ele tem esse poder, né? Por meio do seu próprio nome, né? Aí aqui fala da atitude, né? Jesus expulsa todos os que duvidavam a entrar no quarto apenas com os pais da menina e os 3 discípulos. O milagre requer um ambiente de intimidade e fé, longe do cinismo. Aí mostra o significado também. Para Deus, a morte física é tão fácil de reverter quanto acordar alguém que está dormindo.
O poder de Jesus está na sua palavra de autoridade. Ou seja, né, para que a gente tenha essa autoridade, assim como Jesus teve, nós precisamos ter uma intimidade e fé, né? Um ambiente de intimidade e longe de pessoas que duvidem da nossa fé, né? Para isso acontecer, né, nós devemos estar, como é que eu posso dizer, em comunhão, né, nos fortalecendo espiritualmente, né, e também nos consagrando, né, para que Deus ele também nos dê essa autoridade, né, de crermos acima de tudo, né? Sim. Crermos que se a nossa fé for pequena, né, como um grão de mostarda, né, nós poderemos ter a autoridade de lançarmos, né, mandarmos o monte e de um lado ao outro, né, e isso acontecerá, né? Então, é isso, né? Nós devemos ter essa fé, né, e crer não somente no que está ao nosso alcance, né? Porque Jesus, ele não vê o que a gente não vê, né? E ele alcança onde a gente não pode alcançar, né? E é por meio da oração que nós podemos ir onde Jesus pode ir através da gente, né? Onde a gente não pode, né? E ele pode fazer muito mais, né? Tudo quanto pedimos e pensamos, né? E Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, né, por essa palavra, pela vida do nosso irmão Cauê. Amém. Deus continue abençoando a vida dele poderosamente, guardando não somente ele, mas todos os jovens da igreja, né, que Deus possa colocar esse desejo ardentemente no coração de realmente, né, viver o Evangelho, né, examinar as Escrituras e guardar os mandamentos do Senhor. Porque esse é o desejo de Deus. Sim. Senhor Jesus. Amém. Essa palavra, Senhor Jesus, disse-me Felipe, Senhor, mostras no Pai, e isso nos é suficiente, nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco que ainda não me conheces, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Senhor Jesus, vimos aqui uma palavra que o Senhor, ele conforta ali o coração dos discípulos, ele dá uma direção, né, que o Senhor, ele, brevemente, ele estava partindo para o Pai. Né, e agora ele lança essa palavra de fé e uma palavra de promessa para os discípulos, né, e também de encorajamento. Mas por que agora, justamente Felipe, né? Talvez nós servimos a Deus, buscamos o Senhor, lemos a Bíblia, oramos, mas tem muitos momentos da nossa vida também que nós deixamos o Senhor de lado. E é justamente nesse momento que nós ficamos sem rumo e sem direção. Mostra-nos o Pai. Ô Felipe, no início Deus, Jesus, ele começa narrando e falando claramente para eles. Não se turbe o vosso coração. Essa palavra que ele começa falando, crede, Amanda, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos moradas. Senhor Jesus. Amém. Então, quando ele começa a falar nesse versículo 14, no 14, versículo 1, ele começa a mostrar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quem que estava falando isso para Filipe? Jesus. Crede em Deus e crede também em mim. Então, por quê? Se ele estava falando, ele não acreditou na palavra do nosso Senhor. Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo, Felipe, que você está comigo, né? E aquele que crê em mim também, que me vê, também vê o Pai. E ele ali estava simplesmente cego. Muitas das vezes
a nossa vida nós ficamos dessa forma. Nós ficamos cegos, sem enxergar o trabalhar de Deus na nossa vida. E ele ainda começa a falar, na verdade, eu te digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores ainda. Ou seja, Jesus ele fazia as obras que o próprio Deus fazia, porque Deus estava nele. Vocês entendem que você está na igreja, você está servindo quem? A Jesus, a Deus. Se você está servindo Jesus, você está nele e ele em você. Amém. Agora, se você, como o Caio falou, se você está servindo Jesus, anda para lá, anda para cá, e você já anda duvidando, você não crê que Deus ele pode operar muito mais, então você e eu estamos como Filipe. Nós estamos com Jesus, mas continuamos perguntando. Senhor Jesus, mostra como é isso aí. Né, o Pai. Então, irmãos, essa palavra é muito forte. Senhor Jesus. Hoje eu recebi uma chamada de vídeo de Jair, né, que ele está lá no Hospital da Neves, o que o médico diagnosticou que não tinha mais jeito, né? E ele ali contando para mim, né? Ele já começou a falar para mim de ação. Eu sabia e vi que eu estava morto, eu não voltaria mais. Mas ali algo falou comigo, ele contando lá algo muito forte. Eu falei, Jair, esse testemunho que você está contando para mim, isso daí é para você contar para pessoas, para você edificar e mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que tem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos acreditar mais. Para quê? Para que a obra de Deus ela possa se manifestar dentro de cada um de nós. Mas é como o Caio falou, nós precisamos largar uma bagagem. E essa bagagem, às vezes, nós começamos a acumular ela. E nós precisamos lançar fora do nosso coração tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Por isso que em Pedro ele dá uma salvação falando claramente aqui. E ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência a piedade, e a piedade, a gentileza fraternal. A gentileza fraternal ao amor. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância eles nos deixarão estéril. E nem, porque se vós houver estas coisas, e com abundância eles não vos deixarão estéril, e nem infrutíferos, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados. Senhor Jesus. Aqui é como o Senhor estava falando ali para Felipe, né? Se nós realmente acreditar no poder de Deus, Deus vai usar você para fazer coisas maiores do que Jesus fez. Verdade. Por quê? Por que ele falou isso? Porque nós que temos que estar em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Ou seja, Jesus ele quer fazer tudo novo dentro de mim, dentro de você. Amém. Por quê? Porque, para você entender, como Filipe ali, Jesus ele era usado por Deus, só que ele falou que agora ele está indo para o Pai. Sim. E aí ele começou a dar uma instrução para os discípulos, para que os discípulos eles iam sair numa missão, e eles eram quem ia ser usado agora por Deus. Né? Então Jesus ele está aqui, mas ele está em espírito. Sim. Né? E nós estamos em corpo, alma e espírito. Só que nós precisamos dar lugar
para ser usado por Deus. Sim. Porque é Ele que vai fazer a obra por intermédio dos seus profetas. Amém. Bem-vindo ao Senhor. Amém. Amém. Nós vimos aqui como o irmão profetizou aí, né? A incredulidade, aqui era a incredulidade, o Senhor mostrando a eles, né? O caminho, né? Sim. Mas havia incredulidade, assim também como Felipe, né? O Senhor ainda falava a palavra e ele, ainda Felipe, repetia, né? Senhor Jesus. Amém. Então, às vezes, como eu estou mostrando, nós também não estamos. O Senhor está falando, olha, é assim, a gente vai do nosso jeito. Não, mas eu quero assim, eu vou assim. Aí nós não vamos lugar nenhum, porque o Senhor é o caminho, né? É verdade. Aí tudo que nós fazemos não dá nada certo. Né? Senhor Jesus. Amém. E ele mostrou aqui para ele, no versículo 10, diz assim: não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz a sua obra. Então esse versículo aqui é muito forte. É forte. Se nós não tivermos fazendo a obra do Senhor, Sim. na vontade de Deus, tudo é em vão para nós. Perdido. Né? Nós, como o irmão diz, nós temos que renegar o nosso eu, Sim. nossos querer, para que nós falem ao povo que seja a voz de Deus, né? Amém. Só assim vai haver libertação e salvação, né? Amém. Como o irmão mostrou, Senhor Jesus. Amém. Como o irmão mostrou aqui em Pedro, né? 2 Pedro, o 10, que diz assim. Não, vou ler do 9, que diz assim: pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, Sim. vendo só o que está perto e esquecendo da purificação dos seus pecados de outra vida. Então, como nós conhecemos o Senhor, né? Quando nós recebemos o Evangelho, né? Nós conhecemos por meio da palavra, Sim. recebemos por meio do batismo, e aí nós temos que estacionar? Não basta. Nós temos que deixar a vida de Deus, eliminar tudo que tem de dentro de nós, para essa vida, nós viver em novidade de vida. Amém. Né? Que ele ainda mostrou assim: por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação. Sim. E eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum. Que palavra, né? Amém. Se nós proceder como na verdade, como andar e viver na verdade, jamais nós vamos tropeçar, né? Porque a palavra de Deus está dizendo. A verdade, ela nos liberta. Sim. E a verdade é um escudo para nós. Amém. Mas a partir, irmão, que sair uma mentira de nossa boca, aí Satanás toma posse. Quando pensar que não, que lá na frente você vai dar uma escorregada. Sim. Agora, se nós falar a verdade, andar na verdade, viver na verdade, é um escudo de Deus em nós. Amém. Aí as pessoas vão ver Cristo em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Na verdade, a palavra é que liberta o homem, né? Sim. Em João 8, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E toda vez que Jesus falava, ele falava em verdade e em verdade. Eu te digo, diretamente a cada um de nós. E sempre que ele falava por discípulo, era para que o discípulo também colocasse em prática as suas verdades. Amém. Sempre que ele fala a cada um de nós, é para colocar também em prática as nossas verdades. Amém. Nós irmãos puxou o hino: se és membros tem dom. E se tem dom, tem função. Muitas vezes nós somos membros, temos um dom, mas não coloca em prática. Não tem, membro sem função. Senhor Jesus, para ter função, precisa exercitar. Sim. Não é exercitar a mente, não é exercitar o corpo, mas exercitar o espírito. Amém. Porque Deus diz que Ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Quando Ele falou a Filipe e a Tomé, Ele estava lá em pessoa. Sim. Mas hoje, nós precisamos adorar em espírito. Amém. Porque Ele é o Espírito, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E hoje a gente precisa saber onde é que nós de fato estamos, né? Amém. Onde é que o homem está? Onde é que o filho está? Porque diz assim, o filho está no pai. Né? Sim. O filho está no pai.
Não é que está do lado do Pai. Muitos já está ao lado de Deus. Não, ele está em Deus, porque ele é Deus. O homem está em Cristo e Cristo está no homem. É o mesclar de Deus com o homem. Amém. É o mesclar de Deus com o homem. O homem não pode estar separado, fazendo obra separada de Deus. A obra tem que ser feita em Deus. A obra tem que ser feita em Deus. Isso por meio do Espírito. Senhor Jesus, esse versículo 20 diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Então nós podemos conhecer que Ele está no Pai. E vós em mim. Né? Nós estamos em Cristo, né? Senhor Jesus, e eu em vós. Então é uma mistura. O Filho no Pai, o homem no Filho e o Filho no homem. Senhor Jesus. Amém. Dessa maneira a gente não vai fazer obra de desagrado, né? Você não vai fazer obra com o coração turbado, né? Cheio de rancor, de tristeza. Mas quando você está fazendo a obra em Deus, você faz com alegria. Senhor Jesus. Aí o segundo hino, ele diz que qual a razão deste amor, né? A gente vive João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único filho, né? Para que todo que nele cresce, não vencesse, né? Não pereça, né? Mas tenha vida eterna. É o desejo de Deus. É dar vida eterna ao homem. Uma vida com abundância, né? Uma vida abundante. Não é essa vida que a gente vive. Hoje você está em alta, amanhã está em baixa. Fica aquele que nem onda do mar, né? Mas é uma vida equilibrada. Deus quer que cada um de nós tenhamos uma vida equilibrada. Com alegria, né? Fazer as coisas assim com entusiasmo e excelência. Senhor Jesus. E dessa maneira, nós de fato, nós vamos conhecer realmente o caminho. Não só conhecer, mas andar. Quando ele fala assim, questão de seguir esse caminho, tem muitas pessoas que não querem seguir esse caminho, porque o caminho que ele está andando é reto demais, não quer fazer curva. Mas aí quando o Senhor fala, você precisa dar aquele giro, né, 90 graus, né, e esquecer tudo e seguir esse caminho. E aí tem pessoas que estão vivendo sua vidinha, estão tudo dando certo, né? Eu vou onde eu quero, faço o que quero, compro o que eu quero, vendo e negocia e faz aquele negócio, está tudo dando certo, então vai mudar esse caminho? Não muda. Você precisa, de fato, abandonar tudo por causa de Cristo. Amém. Quando o Senhor falou para o homem, né? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Tem que abandonar. Para você ter alguma coisa, tem que abandonar outra. Não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Por isso que o próprio Senhor, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? De que adianta? Para você ganhar alguma coisa, você tem que perder outra. Você não vai poder estar no mundo e ter a vida divina, né? Ter uma vida de pecado e uma vida de santidade. Não tem como, não se mistura. O que se mistura é a vida divina com a divindade, né? Que é o próprio Deus no Filho, o Filho em Deus e nós em Cristo, né? Em Deus por meio do Filho. Isso realmente é o que se mistura. Mas eu estar tendo uma vida paralela à outra, não tem como. Estou com as duas mãos ocupadas, para eu pegar mais alguma coisa, eu tenho que dispensar uma. Senão, não tem como. Ele está 100% cheio de alguma coisa, não tem como se receber mais nada. Então hoje, nós estávamos no mundo e estávamos com as duas mãos ocupadas. Aí o Senhor aparece. Para você abraçar o Senhor, você tem que desocupar uma mão. Tem que largar alguma coisa. Se não largar, não tem como. E aí onde está o problema? Que muitas pessoas não querem largar. Prefere morrer na condição de pecado do que largar alguma coisa por causa da santidade. Então, sem santidade, ninguém verá Deus. Não adianta, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. E quando o Senhor diz em verdade eu te digo. Né? Se ele não divide a sua glória com ninguém, não adianta. Então, o que o homem precisa hoje é abandonar tudo por causa de Cristo. Não abandonar Cristo por causa de tudo. A gente vê muitos pessoas abandonando o Senhor por causa de coisa. Eu preciso largar as coisas por causa do Senhor. Dessa maneira, se amanhã, como o Camilo falou assim, a qualquer momento tudo pode acontecer. Se amanhã eu não estiver aqui, mas pelo menos hoje eu estou em Cristo, né? Amém. Então, a Talita estava em Deus, por isso ela não morreu, ela estava dormindo. Então, a pessoa em Deus, ela não morre, ela dorme. Mas fora de Deus, ela morre mesmo, não tem saída. E vai ressuscitar no último dia, né? No outro dia. Aí no último dia diz que uns ressuscita para a glória eterna e outros para horror, vergonha eterna, né? Então todos vão ressuscitar, mas há uma diferença
do ressuscitar, dos que dormiram em Deus e dos que dormiram sozinhos, né? Por causa dos seus pecados. Então hoje essa palavra é para encorajar cada um de nós a ouvir mais o que o Senhor está falando. Não o que Cauê falou, não. Eu preciso ouvir o que o Senhor falou através dele. Deus fala através de cada um de nós. Amém. Quando o Clemilda fala, quando o Jason fala, quando alguém fala, então é o Senhor falando o que está escrito, porque Deus quer realmente imprimir em nós, né, as suas palavras. Jesus é o Senhor, que Deus continue nos abençoando. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou dissertar sobre João 14,6. É um dos versículos mais conhecidos, né? Juntamente com João 3,16, com Salmos 23, né? Sim. E geralmente você está andando nas ruas, em algum lugar, você vê esse versículo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse versículo aqui, irmãos, nós temos Cristo como uma realidade de todas as coisas. Sim. A primeira que ele mostra aqui é que ele é o caminho. O caminho, ele sempre te leva e te conduz para um lugar, né? Se você quer ir para um lugar, mas ali não tem caminho, não tem como você chegar até lá, porque não tem caminho. Verdade. Né? Se tiver só aquele caminho para você chegar a um lugar e ali está tapado, não tem como você chegar. Verdade. Então o Senhor Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer encontrar Deus, quer ter experiência com Deus, Jesus, eu sou o caminho. Não existe atalhos, né, para você ganhar a vida eterna, não. Jesus é o caminho. E é nesse caminho que nós devemos seguir, né? Amém. Seguir o próprio Senhor Jesus. Ele também é a verdade. A verdade é o oposto da mentira. Então, uma pessoa sem seguir Cristo, sem entregar a vida a Cristo, ela está vivendo uma vida de mentira, né? Ou seja, uma vida vã, passageira, que não tem sentido, porque ela não está olhando para frente, para a eternidade, para o futuro. Ela está olhando só para aqui e agora, mas nós sabemos que o nosso espírito, ele é eterno, então ele vai voltar para Deus, ele depois o ser humano, mesmo depois de morto, vai ressuscitar para ser julgado. Então hoje nós precisamos viver em Cristo, que é a verdade, né? No caminho do instrutor, precisamos andar na verdade. A própria Bíblia diz, né? Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então esse caminho também é a verdade, que é Cristo. Amém. Né? E Cristo também é a vida. Também sem Cristo nós vivemos um viver de morte. Fisicamente estamos vivos, se movimenta, mas espiritualmente sem Cristo nós estamos mortos, né? Então vamos sempre ir até o Senhor Jesus, né? Vivendo nesse caminho, na verdade. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Desfrutando da vida de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Nessa palavra, eu lembrei da questão de Israel, né? Sim. Sobre a incredulidade deles. Que falava que tem em Oséias que fala da palavra de Deus dirigida a Israel. Israel nos representa, né? Representa todos nós, porque nenhum de nós é perfeito e sempre, de certa forma, olhamos para trás. E em Oséias 11 fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei ao meu filho. Mas como chamavam assim, se iam da sua face, sacrificavam a balins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar, Efraim. Tomei-os pelos braços, mas não reconheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam a converter-se. E aqui nós vemos, né, que Deus cuidou tão bem de Israel, deu alimento, deu vida, tirou eles do Egito, né? E ali eles, pela incredulidade, pela incerteza de
falou que se Jesus teve que falar o nome de Lázaro. Sim. Porque se ele tivesse falado só sai para fora, era capaz que todas as catacumbas do mundo, Sim, tudo se abrisse e só Os mortos mortos saíram. E isso mostra o poder de Cristo, né? Por isso que ele teve que falar lá, Sim. sai para fora, que eu disse. Foi diretamente a você, Jason. Deu vida? Amém. Glória a Deus. Não, foi diretamente. Daniela, sai para fora. É. Aleluia, amém, aleluia. Então vamos orar que a bênção chega, né? Amém. Amém.